Bom, o que os serviços públicos têm a ver com intervenção indireta? Aqui é um sentido um tanto quanto o contrário da atuação típica do Estado. Neste modelo de Estado que se afasta da atuação direta, que se afasta da intervenção através de prática da atividade que hoje em dia é atribuída a particular, os serviços públicos também sofrem uma modificação. A própria prestação de serviços públicos, ela é adaptada a um estado logístico, como caracterizado pelo professor Amado Cerro, que é um professor de política internacional, de relações internacionais. Ele fala em um estado logístico, um estado empresário, um estado incentivador, um estado fomentador, um estado que chama o particular, que dá opções cada vez maiores ao particular. Isso acontece também nos serviços públicos. Os serviços públicos eles vão deixar, portanto, de ser prestados diretamente, muitos serviços deixarão de ser prestados diretamente por essa administração pública e passarão a ser prestados por concessionárias ou permissionárias. E concessão ou permissão nós já analisamos de maneira mais pormenorizada na última aula. Mas existe aqui essa previsão constitucional de modificação, então, de toda a dinâmica da prestação de serviço público quando a gente enxerga um Estado que deve se afastar da atividade econômica. Então, de acordo com o artigo 175 da Constituição, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, agora, mesmo esses serviços públicos, o Estado vai poder escolher se vai prestar diretamente ou se vai conceder ou permitir que um particular o faça. É claro que sempre este Estado irá fiscalizar, irá planejar, irá regular e incentivar a participação dos particulares. Como nós vimos, essas são as três características da intervenção indireta do Estado na economia. E o interessante aqui, e que tem muita relação com o que a gente viu no início da aula, com a correção das questões 1 e da questão 1 e da questão 3 da prova, do oficial 1, é que aquelas pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado vão prestar um serviço público sob o regime de direito privado. Vão prestar um serviço público sob o regime de direito privado, as pessoas jurídicas de direito privado. Mas as pessoas jurídicas de direito privado criadas pela administração pública, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Aí há aquela discussão na jurisprudência. Se essas pessoas que são entidades da administração pública indireta prestarem serviços públicos, aí poderá se aplicar a elas o regime jurídico de direito público. Mas isso é matéria de direito administrativo, não é minha matéria, eu posso acabar falando alguma coisa errada aqui, deixa para a Adriana tratar disso com vocês, né? Ela tem mais aptidão, é melhor nisso. Continuando. Essa prestação de serviços públicos por agentes privados, ela segue essa ordem de coisas, esse status quo, essa tentativa de modificação da matriz econômica brasileira, da atividade econômica no Brasil. Ela tem um sentido de desestatização. Então, há um afastamento da administração pública e do Estado da atividade econômica. E, com isso, há um chamamento, um incentivo, uma convocação do particular para preencher esse vácuo. Mas é claro que o poder público ele não se afasta totalmente. Ele não se afasta totalmente. Então, ele deve fazer o seguinte, ele deve atuar
regulando e fiscalizando, muitas vezes através dessas agências reguladoras. A Constituição, portanto, permite uma desestatização, permite que o particular tome o lugar do que antes... Opa, alguém me pediu para entrar aqui, e aí deu problema na hora que eu fui olhar. Agora já entrou, pessoal. Então, a Constituição permite que o particular tome o lugar que antes cabia ao Estado na prestação de serviço público, e o Estado vai para as sombras, né? Vai para os bastidores, vai intervir ao dirigir aquele serviço, ao dirigir aquela prestação, normatizando, regulando, fiscalizando. Então, como a gente já viu, é isso que prevê o artigo 74, um Estado atuando como agente normativo e regulador da atividade econômica. Sendo muito cobrado em provas, pessoal, repito, muito cobrado em provas, essa parte final. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Quanto à regulação dessa prestação de serviço, a professora Maria Silvia Zanello de Pietro fala o seguinte: é um conjunto, como se dá essa regulação, né? Essa nova forma de regular, essa nova forma de atuação da administração pública. Regulação seria um conjunto de regras, de conduta e de controle da atividade privada pelo Estado. Então, essa regulação é realizada pelo Estado, que estabelece condutas e controla a atividade particular com a finalidade de... com a finalidade de estabelecer um funcionamento equilibrado do mercado. Então, essa regulação deve existir para que continuemos a ter liberdade de iniciativa, liberdade de atividade privada, de atividade econômica pelos particulares, a concorrência perfeita, evitando que um agente privado coloque em risco todos esses interesses coletivos, todos esses interesses maiores que são garantidos e os princípios que são previstos lá no artigo 170 da Constituição. Bom, vamos entrar agora... Peraí, deixa eu ativar o mudo, tem o microfone aberto. Vamos entrar agora na tratativa especificamente das agências reguladoras. Como vocês podem perceber aqui nesse quadro, nós temos muitas agências no Brasil, né? A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que estabelece muitas normas sobre planos de saúde, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a que eu mais gosto, que não está aí, é a AEB, Agência Espacial Brasileira. Infelizmente não trataremos dela, é a NASA do Brasil. Vamos continuar. O que são essas agências, meus amigos? Bom, falando um pouquinho sobre esse modelo de atuação do Estado, as agências, pelo menos este nome, agências, surgem nos Estados Unidos, lá em 1887, mas com esse nome de Commission, né? Interstate Commerce Commission, Comissão Interestadual de Comércio. Mas teria uma natureza, ela foi transformada posteriormente na nomenclatura dela mesma, ela passa a se chamar uma agência interestatal de comércio. Essas agências, elas integram a administração pública indireta. Se integra a administração pública indireta, significa que tem personalidade jurídica própria. Então, essas agências reguladoras, elas têm personalidade jurídica própria, elas são criadas e, portanto, elas têm uma nova pessoa jurídica e, assim, elas têm muita autonomia, ou maior autonomia, em relação a governos, em relação à administração pública central. E elas foram criadas dessa forma exatamente para que tenha autonomia.
porque a intenção é como as agências representam um trabalho de regulação, um trabalho técnico, um trabalho muito específico e de especialistas, um trabalho de expertise naquele assunto, por exemplo, os especialistas em regulação de transporte terrestre. O interessante é que exista estabilidade para esses profissionais. E se a gente quer que eles tenham estabilidade, não deve ou devemos evitar pressões políticas do governo. Pressões políticas do governo que acontecem a todo momento. Então, o governo tem que ficar claro para o governo que as agências não são órgãos que qualquer governante pode utilizar como cabide de empregos, como ele faz com outros órgãos públicos. Aqui não. Nas agências nós temos concursos públicos, nós temos estabilidade e maior autonomia daqueles funcionários e daqueles diretores. Inclusive, esse foi um problema muito grande, conversando com essa minha amiga que trabalha na NTT, ela falava que na época do governo Dilma, eles tiveram muitos problemas lá na NTT, porque existia uma intenção da administração pública, isso aqui é fofoca, tá? O problema é que agora está gravado, pode me processar, mas eu vou ter que contar o caso, né? Mas existia uma tentativa maior de intervenção do poder central nas agências. E como não era possível por legislação, porque a legislação prevê que os diretores das agências eles terão estabilidade e terão que cumprir o prazo do seu mandato, apenas em casos excepcionais que eles podem ser destituídos, não foi possível utilizar essas agências como cabide de emprego. Então, as funções dessas agências acabaram um pouco esvaziadas e foram criadas várias empresas estatais para que aqueles empregos que não foram conseguidos nas agências fossem alcançados através dessas empresas estatais. Então, houve uma desvalorização das agências naquela época. Pelo menos foi isso que ela me contou nos bastidores. No Brasil, qual que é o papel dessas agências? É cumprir, a partir dos anos 90, ali na metade dos anos 90 em diante, um papel de diminuição da redução da intervenção direta do Estado. Então, é fazer exatamente o contrário do que houve em governos recentes, que criou muitas empresas estatais. Quando você cria muitas empresas estatais, você está criando intervenção direta, porque essas empresas estatais elas vão concorrer com os particulares. E aqui, quando você cria agências, você quer que o Estado saia dessa concorrência, você quer deixar o particular praticar a atividade econômica. A essas agências vai caber o papel de órgão regulador, normatizador, fiscalizador, órgão de planejamento. Então, o Estado, quando ele cria agências, ele quer deixar de produzir. Ele deixa de produzir, ou ele deixa de prestar serviços. Ele fiscaliza, ele incentiva, ele regula. Ok, a gente copiou o nome dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, o sentido de agências é completamente diferente do nosso. Porque nos Estados Unidos, a agência é sinônimo de órgão público. Então, quando você vê filmes americanos, ou o órgão público, normalmente, ou ele é um departamento, por exemplo, o Departamento de Combate às Drogas, o DEA, ou ele é uma agência, ou então, no caso do FBI, eles utilizaram a palavra bureau. Mas é muito comum ter agência. A NASA é a Agência Nacional Espacial Americana. A CIA é a Agência de Inteligência Americana. A NSA é a Agência de Segurança Nacional. Então, lá nos Estados Unidos, quando se usa a palavra agência, na verdade, quer se utilizar o sentido de órgão público. Aqui no Brasil, não. Agência é diferente de órgão público. Órgão público não tem personalidade jurídica. Órgão público, ele é submetido ao poder central, ele é submetido a um ministério, né? Já as agências, elas têm autonomia, elas têm personalidade jurídica própria. Então, o sentido, por mais que a nossa inspiração seja dos Estados Unidos, o sentido no Brasil é muito diferente do sentido nos Estados Unidos. Bom, vamos ver um conceito aqui do que seriam agências reguladoras. Você pode ler para a gente, Emerson? Sim, senhor. As agências Obrigado. reguladoras são autarquias especiais
portanto, fazem parte da administração indireta do Estado e também configuram uma forma de intervenção indireta do Estado no domínio econômico. Assim, é comum qualificar algumas autarquias como especiais, mas sem lhes identificar o significado da expressão Delmassa. Obrigado. Por mais que não tenha previsto em algumas leis, não prevejam, não expliquem o que quer dizer ser autarquia especial, a gente vai ver agora a doutrina trabalha este conceito de agências reguladoras para a gente. Mas primeiro, a gente tem que ficar com a ideia de que são autarquias especiais. Fazem parte da administração indireta do Estado e se fazem parte da administração indireta, já imagina que elas têm personalidade jurídica própria e, aqui fica fácil de lembrar, administração indireta, intervenção indireta do Estado no domínio econômico. Então, uma forma de intervenção do Estado no domínio econômico. Ok, entendemos, mas tem como aprofundar mais esse conceito, Emerson? Tem sim, é o que prevê a professora, é o que faz a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, talvez a maior sumidade em direito administrativo no país na atualidade. Pode ler para a gente? A agência reguladora, em sentido amplo, seria no direito brasileiro qualquer órgão de administração direta ou entidade da administração direta com função de regular a matéria específica que lhe estar afeta. Se for entidade de administração indireta, ela está sujeita ao princípio da especialidade, conforme analisado no item 10.132. Mas isso aí está no livro, vou te passar. Tá. Significando que cada qual exerce e é especializado na matéria que lhe foi atribuída por lei. Aliás, a ideia de especialização sempre inspirou a instituição das agências norte-americanas, como também foi uma das inspiradoras da instituição de autarquias no direito europeu continental. NCIS também, tá? Muito obrigado. Aqui, portanto, o que a professora de Pietro explica para a gente? Em sentido amplo, seria qualquer órgão da administração direta ou entidade indireta com função de regular matéria específica. Mas o que a gente percebe na doutrina e na prática no direito brasileiro é que as agências reguladoras são entidades da administração indireta. E como entidades da administração indireta, elas são criadas com um fim muito específico, cumprindo uma função especial, uma função própria, portanto, tem que respeitar o princípio da especialidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas agências exercem funções muito típicas, muito próprias, muito especiais, e elas têm exatamente essa expertise e um conhecimento muito próprio daquele setor de atribuição. Então, são profissionais com conhecimento específico, um grande conhecimento, um notório conhecimento naquela especialização, naquela atividade econômica. Então, continuando, nós vamos perceber que a professora de Pietro, ela tem certo posicionamento crítico em relação ao vocábulo agência, a utilização dessa expressão agência. Para a professora de Pietro, a inovação maior que se trouxe no direito brasileiro foi só o vocábulo, a expressão agência. Porque, ao copiar o instituto, a expressão agência do direito americano, o que se quis foi mostrar uma aproximação de um neoliberalismo, de um liberalismo econômico que pautou parte do governo Fernando Henrique. Então, para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a inovação maior é o próprio vocábulo agência, necessariamente utilizado para designar entes da administração pública. A função normativa sempre foi exercida por inúmeros órgãos. Com maior ou menor alcance, com sem fundamento constitucional. E ela utiliza exemplos, por exemplo, ela utiliza exemplos a seguir do Comissariado de Alimentação Pública de 1918, o Instituto de Defesa Permanente do Café, o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Nacional do Mate, o Instituto Nacional do Pinho, o Instituto Nacional do Sal. Então vejam que eram institutos vinculados a setores da economia que explorassem o sal, o pinho,
O álcool também era uma economia menos complexa, né? Era uma economia mais simples. Então, o café, o açúcar e o álcool, o mate, tudo vinculado à produção primária, né? Veja como é que a economia brasileira até hoje depende muito do setor primário, pelo menos a exportação. E então esses institutos, eles cumpriam essa função das agências, eles só não tinham essa nomenclatura, que é copiada do direito americano, e é copiado do direito americano de propósito, com um fim específico de mostrar uma modernização da economia naquele momento, de mostrar uma aproximação da economia daquele momento com um viés mais liberal ou neoliberal. Como que essas agências reguladoras, elas se diferenciam de outra figura chamada agência executiva? Bom, a agência executiva é qualquer autarquia ou fundação. Qualquer autarquia ou fundação pública que celebre um contrato de gestão com um órgão da administração direta. Então, com um órgão submetido diretamente ao poder executivo, normalmente, né, de administração direta. E é para melhorar a eficiência e reduzir custos que se faz esse convênio, esse contrato, ou muitas vezes publicado através de lei, que se faz esse contrato de gestão com o órgão da administração direta. Então, é qualquer autarquia ou fundação que elabora um contrato de gestão estabelecendo prazos, valores, objetivos, instrumentos para alcançar aqueles objetivos traçados nesse contrato, mas é um contrato de gestão. Então, essas agências executivas, elas não têm a competência regulatória e fiscalizatória das agências reguladoras. E vocês verão adiante, nós veremos adiante, melhor dizendo, que as próprias agências reguladoras, como elas são autarquias, elas podem elaborar, sim, esses contratos de gestão também, para que haja uma fiscalização dos ministérios sobre a atuação dessas agências. Mas isso não classifica elas como agências reguladoras, porque elas são muito próprias, muito específicas, elas têm um fim muito próprio, elas têm uma personalidade jurídica prevista em lei própria, fins, como nós vimos no trabalho da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, elas têm uma especialidade muito característica, que é regular certas atividades da administração pública, certas atividades econômicas no país. Então, portanto, mesmo celebrando esse contrato de gestão, elas vão manter essa peculiaridade de agências reguladoras, ou esse nome, agências reguladoras. Então, para de Pietro, as agências executivas não se trata de entidade instituída com a denominação de agência executiva. Trata-se de entidade pré-existente, autarquia ou fundação governamental, que, uma vez preenchidos os requisitos legais, recebe a qualificação de agência executiva, podendo perdê-la se deixar de atender aos mesmos requisitos. Então, agências executivas nada mais são do que autarquias ou fundações governamentais que elaboraram contratos de gestões com algum órgão da administração pública direta, para que houvesse uma melhora na administração. Previsão legislativa sobre o tema está lá no artigo 51 da Lei 9649 de 98. Nós perceberemos, a partir de agora, que há muita legislação produzida no ano de 96, 98, porque foi nesse momento em que há esse boom, essa criação, esse afastamento maior do Estado, um movimento para a privatização das estatais, e se há uma privatização das estatais, um afastamento do Estado das atividades econômicas, por outro lado, então, haverá uma criação das agências reguladoras. Artigo 51 da Lei 9649, você consegue ler para a gente, caro Emerson? Claro. Artigo 51. O Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos. 1. Ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento. 2. Ter celebrado contrato de gestão com os respectivos ministérios, com o respectivo ministério supervisor. Tá ótimo. Aqui é só para mostrar para vocês que, ao mesmo momento em que haverá uma legislação
criadora de várias agências reguladoras, agências normativas, também tem uma legislação prevendo esses contratos de gestão para que haja uma otimização dos serviços prestados por autarquias ou por fundações. Então, há um convênio, há um contrato entre autarquias ou fundações com outros órgãos da administração, né, esses respectivos Ministério Superior, aí eles fazem um contrato de gestão para alcançar a melhora na administração do seu patrimônio, dos valores envolvidos, dos recursos da própria prestação do serviço. Bom, tipologia das agências reguladoras. O que significa para a professora de Pietro a palavra regular? Significa que você deve organizar determinado setor, controlando as atividades dos profissionais, das empresas, das pessoas jurídicas que ali atuam. E a professora de Pietro utiliza os ensinamentos do professor Salomão Filho para explicar que há um duplo sentido de regulação. Então, qual que é esse duplo sentido? O Estado está ordenando ou regulando a atividade econômica tanto quando concede ao particular a prestação de serviços públicos e regula sua utilização, então pode regular a utilização dos serviços públicos, impondo preços, quantidade produzida e etc., quando edita regras no exercício do poder de polícia administrativo. Então, nós acabamos de ver que em um Estado que se afasta, há o convite cada vez maior, a tentativa de atrair, seduzir cada vez mais o particular para prestar os antigos serviços públicos, serviços agora que serão prestados através de concessões ou permissões. Então, a administração pública concede ao particular a prestação de antigos serviços públicos, através de concessões, e regula a utilização, estabelecendo mínimo e máximo de preço, mínimo e máximo de produção, mínimo e datas para alcançar certos objetivos, etc. Então, regula a utilização e a prestação daquele serviço, ou também pode, inclusive, criar normas gerais e exercer o poder de polícia no âmbito daquela atividade econômica. Então, quanto à tipologia, nós temos as que exercem com base em lei típico poder de polícia, e quando uma agência reguladora exerce típico poder de polícia, ela fiscaliza, né, principalmente. Ela age punindo, estabelecendo limitações administrativas, fiscalizando, reprimindo, conferindo se o particular respeita as normas básicas de atuação naquele setor. Quais são as agências reguladoras que mais tipicamente prestam serviço típico de poder de polícia? A Anvisa, na vigilância sanitária, né, é muito fácil de perceber quando ela fiscaliza a higiene de restaurantes e de outros serviços. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando ela fiscaliza os planos de saúde, fiscaliza os hospitais particulares também, e a Agência Nacional de Águas, que fiscaliza a atuação das empresas vinculadas não apenas ao transporte é ANTAC, né, mas a Agência Nacional de Águas na prestação desses serviços de abastecimento de águas. E, por outro lado, nós temos também agências reguladoras que têm como fim precípuo ou como principal atividade o controle e a regulação de concessões, permissões e autorizações. Quais são essas agências? De maneira mais destacada, seriam as agências de telecomunicações, energia elétrica, então a Anatel, a ANEEL e a NTT. Telecomunicações, energia elétrica, transportes. Dentro de transportes também a ANTAC, né? Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Todas elas despendem muita energia de suas atividades, ou despendem muitos profissionais, muitos servidores públicos vinculados a elas, na fiscalização das concessões para exploração
de um bem ou na concessão para exploração de serviços que antes eram serviços públicos, quais sejam telecomunicações. Então, toda vez que uma empresa de telecomunicações começa a receber muitas denúncias na Anatel, ela pode ser punida, né? E todo mundo sabe que essas empresas recebem muitas denúncias. Também acontece isso assim como nas concessionárias de energia elétrica. Então, essas agências terão esse trabalho de regular essas concessões. É aqui que reside a grande novidade. Agências e não órgãos próprios do governo diretamente controlando e regulando as concessões. Quanto à natureza jurídica dessas agências reguladoras, a gente já viu que elas são autarquias, serão autarquias especiais. E vamos entender por que elas são especiais. Mas não existe uma lei própria que disciplina todas as agências reguladoras ou que disciplina a criação de todas as agências reguladoras. Elas estão previstas, a possibilidade de criação dessas agências está prevista na Constituição. E várias leis esparsas, várias leis espalhadas, permitiram que elas fossem constituídas. Como eu falei para vocês, percebam as datas aqui, ó, 96, 97, 98. São leis, inclusive, com um número muito próximo. Olha essas duas, ó, 9427, 9472 e 9478. Então, basicamente, em um mesmo momento, numa mesma tacada, praticamente, foram instituídas a Agência Nacional de Energia Elétrica, respectivamente, né, através dessa lei, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, através dessa lei 9472, e a Agência Nacional de Petróleo, através da lei 9478 de 97. E elas são criadas, como eu falei para vocês, com a natureza jurídica de autarquias, mas autarquias com um regime especial. E são autarquias, elas são entidades que compõem a administração pública indireta e têm, ó, claro, obediência e sujeição muito perceptível em relação às normas constitucionais. Todos nós estamos sujeitos às normas constitucionais, né? Mas a Constituição prevê normas específicas para as autarquias. E são autarquias especiais, quando a gente fala de especiais, é porque elas têm uma autonomia maior em relação à administração direta que as criou. Inclusive, uma maior autonomia se comparados com outras autarquias. Exemplo, as universidades federais são autarquias, mas como nós vimos, e até teve uma polêmica muito grande no passado, o próprio presidente, o Poder Executivo Central, através da influência do Ministério da Educação, do Ministro da Educação, mas o presidente ele pode indicar os reitores das universidades federais. Qual foi o problema no ano passado? E elas são autarquias, que normalmente, dentro dessas universidades, faz uma espécie há uma espécie de votação, é mais pesquisa, né? Há uma votação para indicar quem a comunidade acadêmica quer que seja o reitor. E aí o presidente basicamente ratifica essa eleição, mas ele não está condicionado, não, ele pode escolher. Durante muito tempo, houve o respeito a essa votação que acontece, essa espécie de eleição que acontece nas universidades, mas nesse último momento, ano passado, não, e aí houve polêmica. Aqui na autarquia pode acontecer algo parecido? O presidente ele pode indicar o diretor, sem problema, pode indicar o diretor da agência. Só que esse diretor da agência, ele tem um mandato fixo, um prazo, se não me engano, são 5 anos. Não me lembro se pode haver uma recondução 5 anos, prorrogável por mais 5. Imagino que possa acontecer, né? Mas não sei te dizer nesse momento. Também não importa tanto para a gente. Isso aconteceu, Rodrigo. O quê? Quando o próprio Fernando Henrique foi reeleito, ele reconduziu todo mundo. Então, não tem problema. O presidente ele tem esse direito. Eu acho que ele pode, sim, reconduzir
esses diretores das agências. Acho que não tem problema, mas eles têm um mandato fixo. Então, vamos supor, o diretor da agência foi escolhido, ele ainda tem 3 anos de mandato. Nesse período, o presidente não pode intervir. E pode ser que o presidente queira intervir, porque o mandato presidencial é de 4 anos. Ele vai ficar 3 anos com uma pessoa que ele não indicou naquela agência. Ele não queria isso. Imagino eu, né? O presidente da República vai querer alguém de sua confiança ali. Mas para evitar esse tipo de intervenção, já que as agências reguladoras têm essa autonomia maior, é garantido, então, a estabilidade para seus diretores. Por isso que nós falamos em regime especial, porque há uma maior autonomia em relação à administração direta. E como que a gente vislumbra essa maior autonomia? Através de 2 características. Primeiro, a estabilidade de seus dirigentes, como eu acabei de falar. Então, existe um mandato fixo, pode ser de 4 anos, pode ser de 5 anos, e eles somente podem perder esses mandatos de acordo com as hipóteses previstas na lei. E, é claro, se ele não cometer nenhum ato atentatório ao interesse público, nenhum ato que ofenda a ordem pública. Além disso, as agências também se beneficiam de um caráter final das suas decisões. Então, quando elas tomam decisões sobre aquele setor que elas regulamentam, sobre aquele setor que lhes é atribuído, vide a Agência Nacional do Petróleo, normalmente não há possibilidade de apreciação por outro órgão ou entidade da administração pública, senão haveria uma ingerência. Como nós veremos a seguir, inclusive respeitando os direitos fundamentais, existe a possibilidade de recursos administrativos. Nada obsta que haja recursos administrativos, mas mesmo esses recursos administrativos, se eles forem encaminhados para um ministério que é membro da administração pública direta, vai haver crítica. Vai haver muita crítica doutrinária. Bom, especificamente sobre a Anatel e a Agência Nacional do Petróleo, que a gente vai tratar de forma individualizada, não vamos aprofundar demais, também não é aula sobre agências, a gente não vai estar fazendo, a gente não está estudando aqui para concurso público de agências. Se for o caso, vocês vão conseguir vários materiais aí na internet. Ambas têm fundamento constitucional nesses artigos, o artigo 21, inciso 11, e no 177, parágrafo 2º, 3. Mesmo nessas previsões ainda, como a Constituição é de 88, ela não utiliza o vocábulo agência, que foi criticado pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela utiliza o vocábulo órgão. Então, a Constituição ela faz menção à criação dessas agências, mas utiliza o vocábulo órgão, porque posteriormente, aqui durante o governo FHC, que se decidiu buscar a expressão lá de origem norte-americana, agência, para dar um ar de modernidade, de contemporaneidade. Pessoal, vou pedir uma gentileza para vocês. Eu acho que vocês estão percebendo que minha voz não está muito boa e eu ainda vou ter que dar aula amanhã cedo. Posso pedir para a gente continuar na semana que vem? São 9h30, faltando então 30 minutos. Sem problema, Rodrigo. Sim, Sem problema. Só que manda. Bom, então tá. Agradeço pela compreensão, pela companhia e até semana que vem, então. Falou, Rodrigo. Boa noite. Um abraço, pessoal. Descansa a voz e fica em casa. Abraço. Cuidado, Rodrigo, cuidado com o caminhão Cata Novo, viu? Não, mas eu já tô no Cata Velho já também. Ô, Jorjão, fica esperto, hein, Jorjão. Estão bolando aí na internet, caminhão Cata Velho. Rodrigo, Rodrigo, o meu filho. Estão tudo caindo aí. Ô, Jorjão. Oi. Então manda o Marcos Rogas sair correndo. Gostei, meus amigos. Um respeito, meu cabelo branco. Rodrigo, melhoras, viu?